Bom dia. Hoje a gente vai ver aqui entre o espaço e tensões, o símbolo e a reflexão. O leitor literário do barroco português e brasileiro. Então, nós vamos estudar o barroco, tanto o português como o brasileiro. Esse assunto ele está no livro de vocês, na página 54. Então, nós vamos ver aí uma obra, vocês observam, o barroco ele está muito presente na igreja. Vocês viram aí as figuras, os desenhos, são essa mistura, que aí é uma obra barroca. Nas igrejas, existem muitas igrejas barrocas por aí pelo mundo. Aí nós temos imagens de Cristo, é um quadro barroco. Outro quadro barroco que tem aí, no século XVII, o ser humano vive em conflito, atormentado por dúvidas existenciais, dividido entre uma postura racional e humanista e uma existência assombrada pelas culpas religiosas, como o barroco representou nesse tempo de instabilidade e incerteza. Então, você viu um período de conflitos entre as pessoas, tinha a incerteza, vivia entre a culpa e a religião, como se as pessoas pecassem e tivessem arrependimento dos pecados. Aí nós temos o seiscentismo, que ela também é chamada de seiscentismo, e o barroco. Moraliza o poeta nos ocidentes o sol inconstância dos bens do mundo. Essa aí é um trechozinho de uma poesia de Gregório de Matos, o maior representante do barroco brasileiro. Ele é um baiano, é Gregório de Matos. Uma das características do barroco é a antítese, quer dizer, que dá aquela ideia contrária, vem com ideias contrárias. Aí diz assim, olha, a temática dessa poesia é a transitoriedade da existência humana. Veja só, nasce o sol, não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas há alegria. Então, vocês viram aí a questão da transitoriedade, quer dizer, transitório quando dizer que a vida vem e passa, acaba. As pessoas morrem, o tempo chega, a velhice chega. E aí vocês viram que ele falava do sol e do dia, e falou das sombras, e morre a formosura. E continua a tristeza e a alegria, em contínuas tristeza e alegria. Seiscentismo, nós estamos vendo que é no século XVI ao século XVIII. O barroco deriva da palavra espanhola barueco, que quer dizer pérola de forma irregular. Período de conflito entre as duas posturas, dúvidas existenciais, postura racional e humanista, concepção classicista e postura religiosa, concepção medieval. Resultado da obra e visões de mundo, teocentrismo antropocentrismo vezes o teocentrismo, que eu já falei para vocês. O antropocentrismo é o homem como centro e teocentrismo é Deus como centro, porque teo quer dizer Deus em latim e antropo quer dizer homem. Então, vocês viram aí esses conflitos e oposições. Aí nós temos como característica o contraste, o barroco, época, valores espirituais da igreja, vezes valores burgueses, o amor carnal, o dinheiro, a posição social e etc. Dualismo. O dualismo propicia o surgimento de uma arte que busca conciliar visões opostas, que é as antíteses, espírito vezes carne, pecado vezes perdão, céu vezes terra, virtude vezes prazer. Então, quer dizer, são palavras contrastantes que está sempre presente nas poesias barrocas. Seiscentismo barroco, na literatura, os contrastes se apresentavam através de figuras de linguagem, que é a antítese e o paradoxo. A antítese é aquela coisa
que dá ideias contrárias. Paradoxo é um contrário meio absurdo, aquele contrário impossível de acontecer, mas acontece nas poesias. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. De vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhada. Então, você viu aí o pecado vezes o arrependimento. Nós temos aí um quadro barroco, né? A pintura conflito, claro, vezes escuro, né? Você vê a luz nas imagens e o fundo escuro. Então, aí é um contraste também, um quadro aí, uma pintura. O contexto histórico, a Reforma Protestante no século XVI, em 1517. Martinho Lutero, teólogo alemão, denuncia a prática das indulgências, 95 teses pregadas na porta da igreja e do castelo de Wittenberg. João Calvino, um Lutero, defendia a prosperidade do meio do trabalho, mais adepto ao protestantismo. Aí nós temos a proposta da Igreja Católica, o avanço da Reforma Protestante, conflito do Trento, Companhia de Jesus e Inquisição, a Indox. A Inquisição, vocês sabiam que era matava as pessoas, né? Julgava e matava. A Igreja Católica tem um lado meio triste. Também teve isso aí, a Companhia de Jesus, inclusive no Brasil teve esses jesuítas. Contra a reforma, a resposta católica à reforma protestante. Concílio de Trento, reunião de bispos convocado pelo Papa III em 1545 a 1563. Cidade italiana de Trento. Objetivo: emitir decretos disciplinares, medidas tomadas, reafirmados os dogmas da Igreja, valor da indulgência e dos 7 sacramentos, reforço do culto da Virgem e dos santos, reorganização e o fortalecimento da Inquisição. Aí nós temos livros que são proibidos, aí não dá para ler, né? Que tem esse negócio na frente. Companhia de Jesus, ordem religiosa, criada em 1534, por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo Basco Inácio de Loyola e aprovado pelo Papa Paulo III. Os jesuítas pautavam-se por uma obediência cega ao Papa e destacaram-se nas missões e no ensino, fundação do colégio e escolas. A Inquisição foi criada na Idade Média, no século XIII, e era dirigida pela Igreja Católica. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas, conjunto de leis dessa instituição. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam as penas e podia variar desde prisão temporária ou perpétua até morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em praça pública, coisa terrível. Barroco, arte espetacular nas igrejas, atraía fiéis, impressionando-os. Igrejas, capelas, estátuas de santos, sermões, textos e documentos sepulcrais, produzidos então para conquistar os fiéis. Então, por isso que as igrejas muito belas que hoje são pontos turísticos. Todo mundo tem em cidade. Ouro Preto, por exemplo, uma cidade brasileira que tem mais obras barrocas. Então, as igrejas eram muito bonitas, cheias de anjos, de materiais ondulados. Aí. Artes de indisciplina, exagero de relevos. Característica do estilo o fusionismo e o culto do contraste. Na pintura, mistura entre luz e sombra. Na música, combinação de sons. Na literatura, associação entre a razão e a fé. O pessimismo, miséria de condição humana, aspectos cruéis, dolorosos e repugnantes. Rebuscamento, jogos de palavras e figuras de linguagem. E a sensação de movimento, linhas e curvas.
Nós temos aí Desenganos da vida humana metaforicamente. Aí Gregório de Matos, como eu disse para vocês, ele é o mais importante escritor brasileiro. Ele tem uma poesia é vaidade fábio nessa vida, rosa da manhã lisonjeada, púrpura esbio com ambição dourada, airosa rompe e arrasta presumida. Estilo barroco, soneto com versos decassílabos rimados. Temática, a transitoriedade da existência terrena. Linguagem, figura de linguagem, metáfora, o próprio título, a vaidade é rosa. Hipérbito, é vaidade, Fábio, nessa vida. Hipérbole, púrpura mil. Rebuscamento vocabular, lisonjeada, púrpura, airosa. Quer dizer, essas palavras com significado um pouco complexo. E vocês viram aí várias figuras de linguagem. Nós vimos a metáfora, o próprio título, a vaidade é rosa. Neste caso aí, vocês viram que já aí é uma metáfora. Hipérbato, o hipérbito é vaidade, que é essa inversão, né? Fábio nessa vida, essa inversão das palavras, o hipérbito é isso, e a hipérbole, que é o exagero, púrpura mil, quer dizer, o exagero é aquela coisa, mil vezes. Então, isso aí são algumas figuras de linguagem que estão presentes nas obras de Gregório de Matos. Barroco em Portugal, contexto histórico, início em 1580. Gente, vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente fala um pouco sobre o Barroco em Portugal. Porque depois vai ter o Barroco em Portugal, tem o Padre Antônio Vieira, que ele também morou no Brasil. E depois a gente vai estudar isso aqui, ó. Mas por enquanto, essa aqui a gente vai deixar para depois, para a aula não ficar muito longa. Eu vou dividir a aula em 2 dias. Vou deixar para a gente falar sobre o Barroco em Portugal outro dia, para não cansar muito vocês. Principalmente agora que vocês estão fazendo provas. Depois a gente vai falar sobre o Barroco em Portugal, que esse padre Antônio Vieira, ele nasceu em Portugal, mas ele viveu um período no Brasil. Então, quando a gente estudar a literatura brasileira, também vai falar do padre Antônio Vieira. Bom, gente, termina por aqui. Bom dia para todos.